Acabei de vir do trabalho puxado. No dia que a pastora Fátima me fez o convite de manhã, aí à tarde me veio um convite também para trabalhar hoje, passar o dia no trabalho. E ali eu disse, dá para ir para os dois. Aí eu cheguei quase que eu não ia do trabalho, mas eu conversei, aí o rapaz disse, dá tempo. A esposa lá da doutora Fátima disse, dá tempo, eu disse, dá. Então estou aqui só, a misericórdia. Mas estou nessa tarde para dizer que Jesus, Ele é bom. Aleluia. Já foi dito nesta tarde que Ele é santo, que Ele faz, Ele pode. Ele atendeu a oração de Ana através do louvor que a irmã Ioneide, louva a Deus também pela vida da irmã Ioneide, a qual eu convidei, ela também congrega na mesma igreja que eu, juntamente com o esposo dela. E ali eu fiz um convite a um mistério de Deus muito grande na vida dela no louvor. Quando eu coloquei a planta dos meus pés neste lugar que eu me sentei ali, eu separei até aqui o louvor que eu ia louvar. E o louvor que eu separei foi exatamente o louvor que ela louvou. Chora que a vitória vem. Então o Senhor está falando nessa tarde. Continua chorando. Glória a Deus. Continua clamando e continua orando. Nesta tarde eu não vou ministrar aqui para a igreja do Senhor. Não vai ser chave de casa, não vai ser chave de carro. Mas pense em uma chave. Que é a chave da oração. Essa tarde eu vou estar ministrando sobre a oração. Quarta-feira eu estava no meu trabalho e eu, Senhor, que palavra, pensando, e ali no trabalho só me vinha aquela parábola do juiz e da viúva. Aleluia, e eu pensando, Deus me deu essa palavra e me deu o tema. E quando foi na Rádio Nordeste, toda a restauração, a palavra devocional, aí o Senhor confirmou, quando o pastor foi. Glória a Deus. Jesus, tu é lindo, e deu minha alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está alegre com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Porque se tiver, vai ficar. Porque a palavra do Senhor disse que até a tristeza solta de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida da irmã Magna, uma bênção, a mulher de Deus. Mas eu quero tentar adorar ao Senhor. Eu não trouxe para o Senhor Lázaro, irmã que tiver. Oi, irmã Odeio. Coloque a armadilha preparada em nome de Jesus. Eita, é forte. Jesus, Ele vai fazer coisa nova. Eu creio, Jesus. Você crê que Ele faz a roda grande passar dentro da pequena? Glória a Jesus. Eu creio. Com certeza. Até porque o inimigo, ele arma suas armadilhas, ele prepara, né? Mas o general de guerra, ele vai adiante. Aleluia. Quem conhece, canta junto comigo. Vamos adorar. Glória a Jesus. Porque quando você adora Ele aqui, Ele vai aonde eu e você não pode ir nesta tarde. Amém? Aleluia, Jesus. A gira Preparada pra você. é uma Guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar. Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai. Aleluia. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo. Ele vai trabalhar contra eles, Ele vai te esconder. Glória a Jesus. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer. Rabachura, barabás. Vai Rabachura, barabachura, barabás. Rabachura, barabás. Vai fazer surpresa, crente aqui na terra. Rima rabachura, barabás. Rima rabachai. Rima rabachura, rabachamana. Rima rabachura, rabachamana. Rima rabachamana. Ei, rabachura, rabachamana. Lá, pegando mais. Deus é nada. Rabachura, barabás. Nosso Deus é nada.
Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí É nada, é nada. Aleluia! tempestade aí, Pra nosso Deus é nada. uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Tempestade aí, pra nosso Deus é nada. uma vermelha aí, Pra nosso Deus é nada. esse levante aí É nada. pra nosso Deus é nada. Esse levante aí Pra nosso Deus é nada. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor. Não há tempestade Glória! que o Senhor não possa acalmar. Não há gigante que Ele não possa derrubar. E não há doença que Ele não possa curar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é, Ele pode e Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja, por reverência à palavra, se pôr de pé e abra suas Bíblias. Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo falava assim: vai dar tempo, vai dar certo. E vai dar... Glória a Deus. Eu já recebi, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Os irmãos que achou diz amém. Amém. Quem achou diz glória. E eu espero em nome de Jesus. 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Amém, igreja? Amém. Passei aí a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, eu tenho que pegar a minha parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva minha moléstia, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me impute muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo vós: Aleluia, que Jesus. depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Quero repetir apenas o versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Glória a Amém, Deus. Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado e Deus querido, Criador do céu, Criador da terra, que na tua mão fosse ao poder. Pai, neste momento eu quero orar ao Senhor, te agradecendo, Jesus, por esta palavra. Espírito Santo da verdade que se faz o nosso meio nesta tarde. Pai, continua, Senhor, na direção, sabendo, Jesus, que eu dependo totalmente do teu Aleluia, Espírito Santo Jesus. para ministrar a palavra que é tua. Pai amado e Pai querido, que é uma palavra, Jesus, que é como uma espada de dois Alabaixo, gumes. vamos na raça. Aleluia. Pai amado e Pai querido, Aleluia, continua, Jesus. Jesus, a falar conosco nesta tarde.
Te agradeço, meu Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola foi uma parábola a qual Jesus, ele contou. Uma parábola que nos exorta, aleluia, a não parar na oração, a não desfalecer na oração. Como eu já disse nessa tarde, que a oração ela é a chave da vitória. Crente que não ora, não tem vitória. Crente que não ora, não tem intimidade com Deus. Porque orar é buscar e ter intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, é Deus que fala conosco. Mas quando nós vamos orar, é nós falando com Deus. E cada vez que a gente vai orar ao Senhor, vai gerando intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E intimidade é uma coisa que é individual de cada crente. Eu tenho a minha intimidade com Deus. A pastora da igreja tem a intimidade dela. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também como a fé. Cada um tem a sua fé de uma forma diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa parábola vai contar que esta viúva, ela tinha uma causa, a qual não relata qual era a causa dela. Mas ela queria que a causa dela fosse resolvida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia ali um juiz, o qual ele não temia Deus, não temia a morte. O homem, ele era o cara. Ele era o cara. Não tinha medo de nada, não temia Deus e nem a morte. Mas aquela mulher incomodava aquele homem. Ela não desistia. Ela estava sempre ali nos pés dele, batendo ali naquela porta nos pés, querendo que a causa dela fosse, aleluia, julgada, resolvida. E o tema que eu trago para essa palavra, para essa ministração é a persistência e a vitória. Oh, glória! O crente que persiste, ele tem vitória. O crente que persiste em orar em consagração, ele tem vitória. O crente que persiste na oração no clamor do meio-dia, ele tem vitória. O crente que persiste na oração no ciclo de oração, ele tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque há cultos que são diferentes. Há o culto da semana, que é culto de adoração, culto da família. Mas quando se trata de um culto de ciclo de oração, já se diz por si, é ciclo de oração, é orar. E quanto de nós não temos nossas causas, que apresentamos ao Senhor, que é o juiz dos juízes, advogado dos advogados. Eu não sei qual são a causa dos irmãos que estão aqui nessa tarde. Eu não sei o que é que os irmãos vêm pedindo ao Senhor. Aleluia, talvez orações feitas, petições desde o ano de 2024, ou talvez de 2023. Aleluia, Jesus. Atrás. Mas uma coisa eu quero dizer nessa tarde, que se você fizer, como esta viúva, ficar nos pés de Jesus, persistindo, até que você tenha a sua vitória, a sua resposta, ela vai chegar. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Muitos desistem fácil, desistem rápido. Jesus, eu orei um ano, eu fiz campanha, mas o negócio está do mesmo jeito, o negócio não muda. Parece que quanto mais eu oro, pior. E pior mesmo. Porque o inimigo, ele vai se levantar. Levanta a campanha de oração. Você vai ver que o inimigo, ele vai se levantar. Vai colocar medo, vai colocar preguiça, vai colocar impedimento. Coloca o impedimento. Mas a palavra do Senhor diz lá em Isaías 53, 43 e o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então não há impedimento do capeta que vai impedir do Senhor ele operar no seu pedido de oração. Não há impedimento do capeta que vai impedir do Senhor de dar a tua vitória. Aleluia! Pode impedir eu e você, se você desistir. Aquela viúva, ela não desistiu. Chegou ao ponto que aquele juiz, ele disse, eu vou resolver logo, que é para ver se ela me deixa em paz. Até nesse momento ele pensou nele, ele não pensou na causa dela. Ele pensou em se livrar dela. E querer que ela não fosse mais para a porta dele e incomodar ele. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor, né? Aleluia. E aquela arrogância dele de pensar nele, de ser egoísta com ele, cooperou para que a causa dela fosse logo resolvida. Eita, é forte, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas Glória mães a Deus. não vem orando
pelos seus filhos? Quantas esposas não vêm orando pelos seus esposos? Quantos esposos não vêm orando pelas suas esposas? Quantos não desistiu, ficou na perseverando? Está aqui o exemplo do irmão Josimar. Desejou tanto ter a esposa ao lado, está aí. A vitória que Deus deu a ele. Aleluia. Deus tem feito coisa linda na vida dela, através do louvor. Ele persistiu. Ele não desistiu. Olha isso. 10 anos persistindo pela sua esposa. Jesus honrou a persistência dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês não venham desistir. Que vocês continuem no caminho da oração. Aleluia, A Jesus. chave da oração. É. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Deus, Ele ouviu a oração de Ana. Assim como Deus, Ele ouviu a oração. Aleluia. A oração de Daniel. Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Muitas das vezes a gente só ora somente nem 1 hora, 2 horas. Né? Imagine um homem como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Quem já teve experiência de orar 3 horas, sabe que é coisa tremenda. Eu já tive essa experiência. Já tive, para a glória do Senhor. Então, igreja, não desista. Persista na oração. Aleluia, Jesus. Se for necessário campanha, faça. Aleluia. Se Jesus disser faça campanha, você faça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o Senhor. Se Deus diz faz campanha, faça. Se Deus diz não faz campanha, não. Bota louvor dentro da tua casa e começa a cantar e adorar. Aleluia. Olha também no louvor. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o rei Josafá, ele temeu quando veio ali uma grande multidão contra ele. E Deus deu uma estratégia. Deus é Deus que dá estratégia. Glória. Deus, ele dá estratégia a crente. A estratégia que Deus dá ao crente são as ferramentas. Eita, aleluia. A nossa ferramenta que nós temos são as ferramentas espirituais, porque a nossa vida não é contra a carne nem contra o sangue. Aleluia. É. Então, se Deus diz, canta, adora, porque enquanto você... Glória a Deus. Adora, eu corto o laço, eu desfaço a obra do mal, eu dou livramento, eu curo, e ele vai aonde você não pode ir. Louvado seja o nome do Senhor. Só nesta tarde você está na presença dele. Aleluia, Deus. Já levantou sua mão aqui neste lugar, já o adorou. Aleluia. Mas a marcha já deram lugar na marcha. Aleluia. O negócio parece que estava um pouco frio. Mas aí Jesus chega, né? Aí Jesus... Aleluia, Deus. Aí Jesus muda o quadro. Jesus muda o quadro. O quadro dessa mulher aqui, ela foi mudado porque ela persistiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que seu quadro seja mudado, que seu cativeiro seja mudado. Continua na presença do grande. Oh, glória a Deus. Continua buscando ao grande. Continua fazendo a vontade do grande. Porque não basta estar só na presença, não. Tem que fazer a vontade. Eita, papai. Tem que renunciar. Aleluia. Muitas das vezes renunciar o sono na madrugada para descer a casa do oleiro. É desse jeito. Ele não está recebendo ali. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes tem que renunciar a carne, a vontade da carne. Quantos nessa tarde poderiam estar em casa, no seu conforto, mas renunciar estão hoje na tarde para estudar. É, Deus. Aleluia. Aí Jesus vai quebrar o arco do forte. Glória. Corta o laço, manda o anjo uma espada desabaiada de fogo. Eita, arabaxúria, vai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É, Deus. Você que é mãe, que tem filho que está dando trabalho, aqui eu vejo, acredito que há muitas mães aqui, e que tem filhos que estão dando trabalho, ou nas drogas, ou na prostituição, não desista, persista. Jesus salva o meu filho. Aleluia. Jesus liberta o meu filho. Ai, decanta, arabás. Jesus, o meu filho é teu. Aleluia. Seja a ousadia do Espírito Santo e dizer, Senhor, meu filho, ele é teu. Não tenha medo de colocar nas mãos do Senhor. Porque quando a gente coloca na mão do Senhor, nós estamos colocando na mão certa.
Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar 5 horas. Eu vou fechar parênteses aqui e vou contar. A irmã Magna já me escutou. A igreja vai entender. Quando a gente ora, pode ser 9 anos. O irmão Josimar falou que ele orou 10 anos. Eu orei pelo meu filho quase 10 anos. Meu filho tinha 24 anos. E eu orava ao Senhor todos os dias na minha consagração, na minha casa. Porque quando a gente não pode se consagrar na igreja, você se consagra em casa. E ali todos os dias eu apresentava o meu filho ao Senhor. Eu intercedia por ele, agradecia pelos livramentos. Deus dava muitos livramentos ali no estado de Pernambuco. Meu filho era viciado, vivia no mundo, eu não sei qual era o tipo da droga que ele consumia. Desde então, quando eu descobri que ele era usuário da maconha. Ele era viciado da maconha. E ali eu orava, pedia ao Senhor para libertar. E eu ia numa oração bem detalhada todos os dias e eu dizia para o Senhor, pastora Fátima, e eu dizia com a face no pó, com a boca no pó, para o inferno escutar. E eu dizia, Senhor, o meu filho, eu apresentei ao Senhor no culto de Santa Ceia, na Igreja Brasil para Cristo. Não foi nos terreiros de Macumba, não foi aos demônios, não. Essa era a minha oração detalhada, no profundo. E eu dizia para Jesus, lembra, Senhor, na Igreja Brasil para Cristo. Foi lá, era assim. E quando foi o outro retrasado, uma quinta-feira eu estava em casa, o Espírito Santo me inquietou para mim ir lá na Deus do Amor, no ciclo de oração, a qual a irmã foi conhecer quinta-feira. Está aqui ele, meu filho, tem uma foto dele. E ali quando eu coloquei a planta dos meus pés naquele lugar, naquela tarde, eu não estou saindo do contexto não, porque essa viúva tinha uma causa, e eu tinha a minha causa, que era o meu filho. Deus, ele coloca fim na luta, ele salva. Só que a gente não sabe como ele faz, mas ele faz. E ali quando eu coloquei a planta dos meus pés naquela igreja, aquele vaso do Senhor, quando eu me levantei, que ela olhou para mim, ela disse, irmã, vem aqui. Me levantei e fui. Quando eu cheguei na frente do altar, ela disse, irmã, Deus manda tu cortar os dedos. Glória a Deus. Deus manda a irmã cortar os dias, porque Ele está colocando fim na luta. Ninguém tem o trabalhar do Senhor. Foram essas palavras. Voltei para o meu lugar e fui me sentar. Quando eu fui para casa, eu fui. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na outra quinta-feira, eu voltei lá novamente com a foto do meu filho. E aí eu cheguei para a dirigente do centro de oração da Deus de Amor e disse, irmã, está tendo uma campanha no monte. Ela toda disse, leve a foto, leve essa foto. Ela olhou e fez, quem é? Eu disse, ele é o meu filho. Ela disse, irmã, o que ele faz abomina os olhos do Senhor. Mas a irmã crê que Jesus pode libertar e salvar? Eu disse, creio. Isso foi na outra quinta-feira, foram o quê? 7 dias, já deu quinta para outra, 7 ou 8, né? Passou a sexta, quando foi no sábado, uma tarde como hoje, que é sábado. O sábado para mim ficou marcado. Eu estava na minha casa sozinha, e ali me veio a ligação de 5h47, mais ou menos da tarde. Era muita ligação. Não, pulei, perdão. E ali eu sozinha na minha casa, o Senhor me inquietou para mim fazer uma ligação para o meu filho. E ali eu liguei para o meu filho e ele retornou em chamada de vídeo, uma coisa muito difícil que era ele fazer. Quando eu ligava para o meu filho no estado de Pernambuco, era somente mesmo por áudio. E ali ele retornou em vídeo. E quando eu olhei, ele estava no trabalho dele, uma barbearia, ele cortava cabelo. E ele estava sentado na cadeira dele do trabalho. E ali eu vi somente uma mão por trás da cabeça dele. E ali ele olhava para mim e disse, mãe, a senhora está bonita, obrigada. E ele sempre teve um sorriso muito lindo. Eu não sei se a irmã ali lembra dele, Ítalo, pequenininho, que a gente já morou aqui. E ali ele se apressou e disse, bença, mãe. Eu disse, Deus te abençoe, meu filho.
Quando eu disse, Deus te abençoe, meu filho, que eu desliguei o celular, o meu corpo gelou. Senti o gelo. Fui me deitar. Com 5 minutos, me botei de novo, levantei da cama e pego no celular. Quando eu pego no celular, já tinha ligação de irmão, de mãe, de namorada dele, da irmã da namorada, porque eu nem conhecia. Sabe, quando a pessoa quer dar notícia ruim, né? É tanta gente que aparece. E ali, quando eu retornei para o meu irmão fez, você está sozinho em casa? Eu disse, eu estou, cadê Isadora? Eu digo, não está. Ele disse, seja forte. Quando eu disse, seja forte, eu disse, foi alguma coisa com meu filho? Ele foi. Jesus acabou de colher ele. Forte. Igreja, é muito sério as coisas de Deus. Ninguém brinca com as coisas de Deus. É muito sério a oração. É muito sério. Foram 9 anos buscando pela libertação do meu filho, que era viciado na maconha, que eu sabia. Se usava outras drogas, eu não sei. Meu conhecimento era esse. Mas ali o Senhor quis colocar fim na luta. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Só que não diz como Ele vai salvar. Aleluia! E o Senhor achou melhor tirar ele da terra. E o meu filho, ele foi assassinado. Foi com um tiro nas costas. E ali, naquela mesma noite, quando eu recebi aquela notícia, naturalmente a gente chora, né? Somos mães, somos carros. Comecei a chorar, estava só na minha casa. Corri para a casa da vizinha, uma missionária, cheguei e disse para ela, acabar de matar meu filho. E ali estava tendo um culto no meio da rua. Ela disse, irmã, está tendo um culto ali. Vamos adorar. O verdadeiro adorador. Que adora o Pai. Em espírito e em verdade. Que adora na dor, no luto, na abundância, na saqueza. Aleluia, baixo manai. Aleluia, Jesus. E aí eu fui adorar o Senhor com lágrimas. Eu só ficava imaginando como meu filho levar um tiro. Minha mãe quer. Mas ninguém tem que trabalhar de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu tive que viajar no outro dia. Viajei no domingo. O sábado e o domingo é marcado para mim. E eu estava calculando e disse, Jesus, o número 7 é o número da perfeição. Eu digo, o número 7, o sábado ficou marcado como número 7. Foi o dia que Deus resolveu colher o meu filho da terra. Número 7, o número da perfeição. O que Jesus faz é perfeito. Viajei. E até escutei a trivimente. Chegou uma tia para mim e disse, se ela não tivesse vindo, eu não queria nunca mais nem ouvir a voz dela. Porque meu filho vivia no estado de Pernambuco e eu vivia aqui. E minha mãe sempre dizia, você não vive ligando para seu filho. Eu dizia, eu não posso viver ligando para o meu filho, mas todo dia eu falo dele para Jesus. Alabaixo, maná. Todos os dias estou falando dele para Jesus. Jesus vai lá, abraça por mim. Jesus acampa até os anjos dentro do local do trabalho dele. E eu creio que havia anjo naquele lugar. E eu creio que houve salvação. Porque a oração que eu fazia era detalhada para Jesus. Deus, ele é Deus de detalhe. Aleluia! Detalhe para Jesus como é que você quer. Detalhe para Jesus. E eu fazia aquela oração no detalhe com a face no corpo. Senhor, o meu filho, eu apresentei ao Senhor no culto de Santa Ceia. Na igreja Brasil para Cristo. Viajo no domingo, sepulto meu filho lá. Diante do caixão do meu filho, ainda digo, Deus é fiel. Você é Jesus, vai dizer, tá doido, né? Você está muito doido, né? Você está muito doido. E aí eu vi do caixão dele, disse, Deus é fiel. Porque Jesus preparou a minha despedida com meu filho. Ninguém viu ele, ninguém escutou a voz dele. Mas só eu que Deus permitiu. A mãe que estava distante, mas a mãe que vivia todos os dias com a face no pó.
Aleluia. Intercedendo. Interceda Glória. pelos seus. Interceda pela sua família. Interceda pelos seus filhos. Interceda pela sua Aleluia. casa. Não desista. Porque essa viúva ela não desistiu até que o juiz chegou. Aleluia. Olha lá, tô dando mais. Irmão, meu esposo está dando trabalho, é cachaceiro. Olha que Jesus libera. Se Jesus tiver negócio na terra com ele, Jesus deixa na terra. E se Jesus não tiver, Jesus tira. Mas deixa de dar trabalho, porque Deus ele bota fim e luta. Meu Deus é forte. A gente ora para Jesus libertar e a gente vem na casa do Senhor, na presença adorando. Louvado seja o do Senhor. Enquanto eu volto na segunda-feira, irmão José Mar. Eu estou lá na sede do Glória. Sou secretária pela misericórdia lá da sede da igreja que nós congregamos. E na quarta-feira, culto de ciclo de oração. Fui toda quebrada. Com dor do luto. Mas estava lá na casa do Senhor. E sei, quando eu olho para trás, tinha um visitante. Eu digo, eu não vou notar, não. Ia ficar só no meu pontinho, porque a dor do luto. Aí o Senhor, você vai. Não sabia eu que era exatamente a resposta que Jesus estava mandando ali para mim, da minha isolação. Por isso que eu trouxe o tema, a persistência e a vitória. E ali, quando eu cheguei naquele homem que eu tenho a paz do Senhor, eu disse, qual é o seu nome, irmão? Ele tal, tal. E eu digo, qual é a tua igreja? Brasil para Cristo. Os irmãos entenderam o mistério? Entendeu o que eu falei aqui? A oração que eu fazia para Deus, lembrando a Deus que foi numa igreja de Brasil para Cristo, que eu fui lá e apresentei ao meu filho no culto de Santa Ceia. Aleluia. Vai fazer 10 anos que eu estou no meu ministério. Deus nunca levou ninguém lá naquela igreja. Do ministério Brasil para Cristo. Depois que eu vou e viajo, eu sepulto meu filho, vai lá um homem lá que Deus manda. Como dissesse, filha minha, serva minha, a tua oração eu estava ouvindo. Alabaçure cantarás. Aleluia. Deus, ele ouve a oração de crente. Aleluia. Deus, ele ouve a oração de mãe. Ele vê lágrima de mãe. Sou prova viva disso. E quando aquele homem disse, sou da igreja Brasil para Cristo, veio o conforto. Para mim veio o conforto. Agora o difícil é para mim confortar aqueles que ainda estão lá em luto. Aí então ficou o neto. Ele morreu no mês. A jovem estava gestante, ele faleceu no mês e no outro mês o meu neto nasceu. E hoje eu vivo o Salmo 128 e verás os filhos do teu filho. Aleluia! Não posso ver mais o meu filho porque Deus escolheu, mas eu já viajei para Recife, coloquei o meu neto no braço e vejo o filho dos meus filhos. É bíblico, é palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então essa é a mensagem. Persista na oração, porque essa parábola ela nos exalta a perseverar na oração sem esmorecer, sem cessar. Então continua a orar, entrega nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. Ele sabe como colocar fim em luta, ele sabe como converter, ele sabe como libertar e ele sabe como salvar. Aleluia, Jesus. Mas ele sabe de tudo, então ele sabe porque ele quis escolher o meu filho. E hoje eu estou aqui no sábado para dizer que Deus ele é bom de vontade. Aleluia! Para dizer que Jesus liberta, salva e que vale a pena chorar nos pés de Jesus. Oh, glória! Vale a pena colocar a face no pó. Porque assim talvez haja esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ore pelos seus. Continue orando pela sua causa. Aleluia, Jesus. Com a permissão da pastora, a igreja fica de pé.